O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos. É um tributo estadual, mas ele tem amparo no artigo 115, inciso 3º da Constituição Federal. Ele é cobrado por todos os estados e o Distrito Federal. O fato gerador desse imposto é a propriedade de veículos automotores e ele não incide sobre embarcações e aeronaves. Porém, esse imposto ele surgiu na década de 60 no Brasil, inicialmente instituídos pelos estados, porque a Constituição era anterior à de 1988. E o primeiro estado a instituir foi o estado de São Paulo, no ano de 1965. E ele veio para substituir a taxa rodoviária, que era uma taxa e não era um imposto, como é o IPVA. E o segundo estado a instituir foi o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, quando instituiu o imposto, tentou tributar aeronaves, embarcações, jet skis e composições ferroviárias. Porém, essa tentativa não foi à frente. O secretário da Fazenda do Rio de Janeiro da época, ele explicou que para que fosse progressivo esse imposto, deveria se cobrar sobre todos os veículos automotores. Porque à época, né, a legislação do imposto não falava a definição de veículo automotor. E até hoje não fala. A Constituição Federal ela não fala que apenas carros, motos e caminhões, ou seja, veículos terrestres, que gerarão, né, serão responsáveis pelo fato gerador. Porém, existe súmulas do STF que garantem a cobrança somente sobre veículos terrestres e exclui de veículos aquáticos, veículos sobre trilhos e aeronaves. As alíquotas desse imposto elas variam entre 1% e 4%, sendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais os estados que cobram alíquotas máximas. E as alíquotas do IPVA, ela pode ser progressiva de acordo com o valor do veículo e o tipo de veículo, e também de acordo com a idade do veículo, podendo existir também algumas situações de não cobrança do imposto, ou seja, de isenção, que é no caso do estado de Goiás, por exemplo, que não cobra o IPVA para veículos com mais de 10 anos de uso. Alguns estados no Brasil fazem isso. E o estado de Minas Gerais, que cobra um imposto diferenciado para veículos utilitários. Se você tem uma caminhonete, em Minas Gerais, a alíquota é de 2%, enquanto que se você tem um carro de passeio, ele paga 4% no estado de Minas Gerais. A base de cálculo desse imposto é o valor venal do veículo, ou seja, o valor da tabela FIPE. E ele é um exemplo de prestação pecuniária compulsória, porque é um imposto. Imposto é uma prestação pecuniária compulsória e cuja receita ela é não vinculada. E muita gente no Brasil reclama, fala, eu pago o IPVA, mas as estradas estão muito ruins. Essa afirmação não faz sentido, porque o imposto ele tem a receita de arrecadação não vinculada. Então, se você paga IPVA, o valor do IPVA ele vai para os cofres públicos e dali o poder executivo, o governo do estado, pode aplicar na saúde, ou na educação, ou no pagamento de despesas do estado, ou seja, ele vai para o bolo comum, né, do cofre público, e daí o governo ele vai dar a destinação que ele melhor desejar. E o imposto ele não pode ter receita vinculada. Você não pode cobrar um imposto que vai ser aplicado somente na saúde ou somente na educação. Senão ele não seria um imposto, ele poderia ser, por exemplo, uma taxa, outro tipo de tributo. Quando você tinha a taxa rodoviária, lá na década de 60, ela era vinculada. Essa taxa rodoviária, ela era aplicada somente
na conservação de estradas e vias de circulação e na manutenção do trânsito e do tráfego. Mas ela era uma taxa e o valor cobrado era bem menor e era um valor único. Não é como o IPVA, que o IPVA ele é um valor anual, porém se você comprar um carro no mês de julho, você vai pagar somente a parcela correspondente dos meses que faltam. Ou seja, se faltam 6 meses, você vai pagar 6/12. Porque esse imposto, o fato gerador dele, ocorre ao longo de um ano completo, ao longo de 12 meses. Então o IPVA, né, relembrando aqui, ele foi cobrado pela primeira vez em 1969 pelo Estado de São Paulo, e no mesmo ano a taxa a taxa rodoviária única, ela foi extinta nesse estado, né? E a partir daí todos os estados foram cobrando, e a Constituição Federal de 1988 já estabeleceu a cobrança, já garantiu a competência para que os estados cobrassem, e hoje todos os estados cobram o IPVA. É muito interessante, né, a gente falar que em 2014 houve um aumento de 12% da parcela arrecadada do imposto. E o IPVA ele arrecadou nesse ano cerca de 32 bilhões de reais. Mas ele não é nem de longe o imposto que mais se arrecada no Brasil. O imposto que mais se arrecada é o IPI, que é o ICMS, me perdoe, é o ICMS, seguidos do IPI, do Imposto de Renda e, em quarto lugar, o IPVA. Então, apesar dele recolher 32 bilhões, ter recolhido em 2014, 32 bilhões de reais, ele é o quarto imposto que mais arrecada no Brasil. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, fiquem à vontade para comentar, se inscrever, deixa o like que é muito valioso, muito obrigado e até o próximo vídeo.